não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Vocês não podem esquecer que 20 ou 30 anos atrás nós tínhamos uma situação de monopólio absoluto dos meios de comunicação, do meio editorial, do ensino, desde o primário até a universidade. Em suma, tinha hegemonia cultural esquerdista total. Hegemonia não significa apenas o domínio material dos meios de ação. Não é isso, é uma coisa muito mais profunda. Eu me referi um pouco a isso nesse artigo chamado Militância e Realidade, de 2004, do qual vou ler 2 parágrafos aqui para deixar a coisa mais clara. Sem uma rede de militantes, simpatizantes e companheiros de viagem, não existe ação política. Com ela, a ação política, se não limitada por fatores externos consolidados historicamente, a religião e a cultura em primeiro lugar, pode estender-se a todos os domínios da vida social, mesmo os mais distantes da política em sentido estrito, como, por exemplo, a pré-escola, os consultórios de aconselhamento psicológico e sexual, as artes e espetáculos, os cultos religiosos, as campanhas de caridade, até a convivência familiar. A diferença entre os partidos constitucionais normais e os partidos revolucionários é que aqueles limitam a sua esfera de ação à área permitida pela cultura e pela religião, ao passo que os partidos revolucionários destroem a cultura e a religião para remoldá-los à imagem e semelhança dos seus ideais políticos. Abolindo os freios tradicionais, o que é facílimo num país de cultura superficial como o Brasil, a organização da militância revolucionária transforma todos os ramos da atividade social, todas as conversações, todos os contatos humanos, mesmo os mais aparentemente apolíticos e ingênuos, em instrumentos não declarados de expansão do poder do partido. Sei que essa concepção é monstruosa, mas não é minha, é de Antônio Gramsci. Uma vez que ela seja posta em execução numa dada sociedade, e aí alcance razoável sucesso, toda a existência humana da sociedade será afetada de hipocrisia e duplicidade, pois aí praticamente não haverá ato ou palavra, por mais inocente ou espontâneo, que não sirva consciente ou inconscientemente a uma dupla finalidade. Aquela que seu agente individual tem em vista no seu horizonte de consciência pessoal, e aquela a que serve, volens nolens, quer dizer, querendo ou não, no conjunto da estratégia de transformação política, que canaliza invisivelmente os efeitos de suas ações para a confluência num resultado geral que ele seria incapaz de calcular e até de conceber. Isto era exatamente a situação que estava montada no Brasil. Em nenhum lugar do mundo o esquema da Revolução Cultural Gramsciana foi adotado com tal amplitude como no Brasil, e nem obteve sucesso similar. De modo que, tal como as coisas estavam, vamos dizer, na segunda metade dos anos 80 ou começo dos anos 90, não havia sequer uma linguagem para você expressar opiniões ou sentimentos que fossem contrários à doutrina hegemônica. Mesmo as pessoas que queriam protestar contra ela tinham de usar os mesmos termos, os mesmos jogos de palavras, os mesmos cacoetes, de modo que, se no conteúdo você estava se opondo, na forma você estava reforçando. Tá certo? E isso aí eu estava observando isso fazia muito tempo. Vocês veem pelos aqueles capítulos do Imbecil Coletivo, são notas que eu fui tomando ao longo de toda a década de 80. Isso aqui depois foi reunido em livro. Mas eu toda semana eu pegava uma notinha daquela e lia para os meus alunos. Então,
observando isto, eu vi que a situação, vamos dizer, de domínio hegemônico era muito mais profunda do que as pessoas poderiam imaginar. Tá certo? Uma das características da hegemonia é que ela parece que não existe. É tão natural você fazer as coisas daquela maneira. Não existe outra maneira de falar. É como dizia o Richard Rorty, né? Ele dizia, como nas questões filosóficas não existe uma instância superior que possa julgá-las, então não adianta você provar que tem razão. O que você tem que fazer é inculcar nas pessoas o seu modo de falar. E isto era tudo. Então isto invadiu, vamos dizer, a literatura, o teatro, o cinema, a educação primária, as conversações domésticas, as orientações dos psicólogos em consultórios, invadiu tudo, um negócio oceânico. Então é evidente que o que você pode fazer para remediar uma situação dessa? Você tem que agir na esfera cultural, portanto na esfera psicológica profunda. Tá certo? Em primeiro lugar, você criando uma outra linguagem que lhe permita, tá certo, opor-se à hegemonia, não nos termos dela, que é uma coisa que só a reforça no fim das contas, mas quebrando realmente a linguagem hegemônica. E foi isso exatamente o que eu comecei a fazer. Então a minha ideia era, vamos dizer, quebrando aquela camisa, rompendo aquela camisa de força linguística, tá certo? Linguística, simbólica, etc. Você possibilitar que as pessoas percebessem outras coisas. Isso é antes de você falar em política, presta atenção. Ninguém aqui está falando em política. Antes de você falar de política, você tem que criar uma nova linguagem, tá certo? Que permita que as pessoas percebam aquilo que elas não estão percebendo antes. Por exemplo, quando você se opõe, né, a alguma coisa que o partido dominante fez, e você apela aos termos democracia, direitos humanos, etc., você está caindo na mesma linguagem. Porque você falou direitos humanos, já tem toda a conotação que eles desejam. Tá certo? Isso só para dar um exemplo. Você falar desigualdade social, diversidade, discriminação, etc. Bom, é claro que você pode tentar se opor a eles, dizendo assim, não, vocês é que são os discriminadores, vocês é que são os racistas, vocês é que são... Quer dizer, jogar a mesma linguagem contra eles. Isso é um recurso pueril, porque você está reforçando a hegemonia neste mesmo momento. Até para atacar você, eu tenho que me submeter aos termos que você criou e que você impôs. E todo mundo caía nisso. Então, nesta altura, se a situação psicológica, cultural, linguística é esta, a discussão política é inútil. Principalmente se essa discussão política se centrar em determinados temas de ordem prático-econômica, sem tocar na questão da hegemonia. Por exemplo, eu participei muitas vezes do Fórum da Liberdade. O Fórum da Liberdade era uma reunião que se fazia anualmente em Porto Alegre, e onde eles juntavam liberais e conservadores, todo ano. Era um negócio monumental, assim, reunia 2, 3 mil pessoas. Tá certo? Mas no restante do país não saía uma linha a respeito. Então era o único centro de debates que realmente existia, onde você podia confrontar ideias. No resto do país não confrontava, você só tinha debate interno da esquerda. Não é isso? Então, o Fórum da Liberdade era realmente uma ilha de liberdade, só que era um fenômeno estritamente local, né, do Rio Grande do Sul. E, ademais, 90% do que ali se fazia era assim, propaganda das ideias liberais, propaganda da economia liberal. Olha aqui, a economia socialista não funciona, a economia capitalista é muito superior, que é uma coisa que é verdade, sem dúvida. Tá certo? Basta você examinar anualmente o famoso Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, e você vê que, de fato, onde você tem mais liberdade econômica, você tem um padrão de vida melhor, você tem, a sociedade funciona, tem mais bem-estar. Isso é coisa que não precisa nem discutir. É 100% certo. Só que, como é que você pode, mediante uma argumentação de ordem econômica, você se opor a uma hegemonia total que penetra dentro do subconsciente das pessoas, que orienta a sua vida familiar, sua vida sexual, suas relações de amizade, etc. etc. Eu digo, peraí, isso é a mesma coisa que você querer ferir um elefante com uma agulha de costura, tá entendendo? Uma agulha de crochê. Não é isso? Então, eu notando, por um lado, a boa intenção daquele pessoal, do Fórum da Liberdade, e por outro lado, a sua total impotência no conjunto. Você vê aqui mesmo os livros do Instituto Liberal, tem livros magníficos, tem uma Ação Humana do Ludwig von Mises, foi traduzido pelo meu falecido amigo, Donald Stewart,
Foi a melhor tradução brasileira que eu li na minha vida. O homem era um engenheiro, não era um tradutor profissional, a tradução é magnífica. E o livro é importantíssimo. Aqueles livros não apareciam nas livrarias, você tinha que ir no Instituto Liberal para comprá-los. Então, esse pessoal liberal está completamente isolado e impotente. E eu achava isso deplorável e falava, bom, então eles estão seguindo, evidentemente, uma estratégia errada. Eles estão com a doutrina certa. O que eles estão falando é verdade. Só que a estratégia é errada. Porque eles estão num confronto, num debate de economistas, no fim das contas, né? Sem contar que vinha esse material liberal, vinha às vezes infectado de certas doutrinas que ajudavam a hegemonia, né? Se você for pegar, por exemplo, a doutrina da Ayn Rand, quer dizer, a virtude do egoísmo, não é isso? Quer dizer, você tem de um lado uma facção imensa que domina todos os canais de comunicação, falando do altruísmo, da igualdade, da caridade, etc. Não esqueçam que as campanhas de caridade foram já assambarcadas e usurpadas por essa gente já na década de 80, através do Betinho, né? Que chegaram a revista Veja chegou a propor a beatificação do Betinho. Veja o ponto que nós chegamos. E parecia normal. Quer dizer, o Betinho parecia realmente a Madre Teresa de Calcutá. Na verdade, ele era apenas um estrategista comunista que dizia, então, tudo isso que eu estou fazendo é para chegar à estatização dos meios de produção, socialização dos meios de produção. Ele dizia isso. Só que isso não saía na grande mídia, parecia só o lado, como é que se diz, bondoso e romântico da coisa, o lado quixotesco da coisa. Então, quer dizer, um lado monopoliza os bons sentimentos e o outro vem com a teoria do egoísmo. Que você está comprovando o que eles estão falando. Você está vestindo a camiseta, né? Vocês aí estão querendo fazer o bem ao próximo, mas eu só quero ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro, eu já estou fazendo um bem sem nem pensar nisso. Eu cuido do meu interesse e automaticamente crio riqueza e vocês ganham. Mas havia também, vamos dizer, da parte do Roberto Campos, né? Aquele famoso argumento de quem não é comunista aos 20 anos não tem coração e quem continua sendo comunista aos 50 não tem cérebro. Você está dando, vamos dizer, aos comunistas o monopólio dos bons sentimentos. Quer dizer, que se você tem bons sentimentos, você tem que ser comunista. Depois você amadurece e você vê que esses bons sentimentos são uma besteira, que o negócio é ser realista, é fazer as contas, etc, etc. Eu digo, de novo, você está reforçando a hegemonia. Você está dizendo, vocês têm o monopólio, têm o direito de ter o monopólio dos bons sentimentos. E nós aqui somos apenas, né, velhos de coração endurecido, que sabemos fazer as contas e sabemos resolver os problemas na prática. E assim, tudo o que se falava, tudo o que se abria a boca contra a hegemonia terminava por reforçá-la. Por quê? A linguagem, ela tem a sua própria força. Vocês não imaginam a profundidade dos estudos linguísticos que Antônio Gramsci fez e que a turma gramsciana empreende até hoje. Isso só esse tópico, o domínio da linguagem, dá para lotar uma biblioteca. Eu pergunto, quem no lado liberal conservador de tudo isso? Ninguém, exceto um cara, este que vos fala. Tá certo? Então você vê, um lado já tramou todo o domínio da linguagem para forçar as pessoas a serem socialistas sem saber. Quer dizer, elas apoiam tudo que veio do socialismo e não dão o nome socialismo. E do outro lado tem um neguinho que levanta lá com uma teoria econômica, dizendo que a dele é mais eficiente. Dentro de uma impotência absolutamente cruel, né? Então eu percebi, falei, a primeira coisa, nós temos que quebrar o esquema linguístico. Né? Então, não é questão de você argumentar contra os caras. Porque se você argumenta e você usa a mesma linguagem deles, você não reforçou de qualquer modo. Então, tem que mudar o enfoque. Foi para isso que eu escrevi o Imbecil Coletivo. Então, o Imbecil Coletivo, ele em primeiro lugar mostrava, eu não estou afim de discutir com ninguém, eu estou só descrevendo a loucura dos caras. Tá certo? E, em segundo lugar, não é um debate respeitoso, é totalmente desrespeitoso. Eu não respeito essas pessoas de maneira alguma. Tá certo? Também não estou bravo com elas, eu estou aqui mostrando que são palhaços, no fim das contas. Quer dizer, mostrar esses personagens sob um outro aspecto, tá certo? Mas também numa outra linguagem. Essa linguagem, ela não surgiu do dia para a noite. Isso aí foi um estilo, que eu trabalhei durante muito tempo para chegar lá, tá certo? E
fazer de tal modo que as minhas frases não pudessem ser usadas em sentido contrário nunca, e não pudessem ser discutidas, tá certo? Sem que o indivíduo se autodesmascarasse na mesma hora, porque já estava, vamos dizer, a construção da frase já previa a sua a reação. Tudo isso foi muito pensado e funcionou. Por quê? Se você vê o movimento editorial da época, você simplesmente não tinha livros contra o esquema hegemônico. Não havia nada. Zero. Você tinha, no máximo, 2 ou 3 pessoas que estavam um pouco desiludidas, petistas desiludidos, que diziam, não, eles não realizaram os ideais do socialismo, estive em Cuba, isso, no máximo era isso aí. Quer dizer, a discussão interna da esquerda. Né? Então o negócio não era você se voltar contra o esquerdismo, mas contra o sistema hegemônico. O que implicava também pisar no calo dos seus opositores, que eram mentalmente escravos. Tá certo? E a linguagem para isso, ela tinha que, por um lado, tinha que ser muito precisa, tinha que dar conta de complexidades, sutilezas da doutrina e da estratégia marxista, tá certo? E, por outro lado, tinha que fugir do debate acadêmico. Se fosse fazer mais um debate acadêmico com eles apenas os estavam honrando, falando, mas não estou discutindo com acadêmicos que pensam diferente de mim, estou discutindo com vigaristas. Eles são todos vigaristas intelectuais. Emir Sader, Mariana Chauí, toda essa gente. Né? Era tudo aquilo, era fingimento. Né? Por que era fingimento? Por isso aqui, vou dizer. Bom, ele diz o seguinte, que no sistema hegemônico, todas as ações humanas passam a ter 2 significados. Uma, a subjetiva, aquilo que o indivíduo acha que está fazendo, e outra, a objetiva, que é como aquilo se encaixa no sistema hegemônico, que ele até desconhece. Tá certo? Então, qualquer coisa podia ser vista nos 2 planos. Não é isso? Então, por exemplo, você poderia colaborar com a campanha do Betinho porque você é um cara cristão, você está com dó dos pequenininhos, etc. Isso é a sua significação subjetiva. Objetivamente, aquilo se encaixava numa estratégia revolucionária. Você não sabia. Mas o manipulador, o engenheiro social da coisa, sabe. E ele está jogando com o duplo sentido o tempo todo. Esse duplo sentido, ele acaba entrando também no subconsciente da sociedade. E daqui a pouco, a linguagem de todas as conversações se tornou ambígua e desonesta. Automaticamente você tem uma queda do nível de moralidade, uma queda monstruosa do nível de moralidade. Porque o discurso duplo, a língua dupla se torna uma coisa disseminada. E pior, existem os camaradas que usam a língua dupla controlando-a, para efeito manipulatório. E existem os que têm a língua dupla sem saber que é língua dupla. Então as pessoas não são mais capazes de se observar e julgar as suas ações. Eles fazem uma coisa e dizem que estão fazendo outra. Está entendendo? E essa duplicidade vai se tornando generalizada na sociedade. Então você tem uma sociedade de pessoas que são semiloucas e desonestas. Todas elas. Até que chega ao ponto do que aconteceu esta semana com o Reinaldo Azevedo. Né? Eu coloquei até o primeiro parágrafo do que eu estou escrevendo, eu coloquei hoje até no Facebook. Veja o seguinte. Diz ele, quem me atacou primeiro foi o Olavo, e eu continuo me comportando de modo civilizado. Eu não xingo o Olavo. Ele disse isso 24 horas depois de ter me chamado de bobalhão, decadente, sujo, múmia, vampiro, paranoico, militarista, desonesto, lixo e Jim Jones mal sucedido. Porque o senhor acabou de xingar. Ele diz que nunca xinga. Né? Ele faz isso por esperteza, porque ele é desonesto, ele quer manipular. E será que ele acha que alguém não vai perceber isso? É impossível que não perceba. Só que este tipo de atitude dupla se tornou normal na sociedade brasileira. O indivíduo diz uma coisa e diz que faz uma coisa e diz que está fazendo outra, às vezes na mesma hora. Isso se tornou padrão. Você vê, quando aparece depois um tipo como Lula, tá certo? Que é sem dúvida o maior ladrão da história brasileira,
e que se compara a Jesus Cristo, dizendo, eu apanhei mais do que Jesus Cristo, sofri mais do que Jesus Cristo, eu sou um mártir, etc. etc. Esta conduta se tornou normal no Brasil. Né? Então nós temos que bolar uma linguagem que traga as pessoas de volta à consciência de si. Ainda não se trata de fazer política, de falar mal de um partido, de apoiar candidato, é nada disso, está numa esfera muito mais profunda. Né? E foi exatamente isso que eu comecei a fazer a partir do Imbecil Coletivo e uma série imensa de artigos, que hoje só aqui do Diário do Comércio, só os do Diário do Comércio dão 8 volumes, aquela série Cartas do Terráqueo ao Planeta Brasil, sem contar a série anterior, que saiu no Globo, na Zero Hora, no Jornal da Tarde, que compõe a série do Imbecil Coletivo, que são outros 8 volumes. Então você tem 16 volumes de observações sobre a vida nacional de todos os dias, decifrando os jogos psicológicos, decifrando os truques de linguagem, tá certo? E criando no mesmo ato uma outra linguagem que permita descrever isso sem cair no mecanismo. Bom, foi isto aí que possibilitou que surgisse, então, depois, uma oposição propriamente política que não existia. Claro que a coisa começa na esfera cultural, psicológica, e só se traduz politicamente muito tempo depois. Então vocês viram que eu publiquei A Nova Era da Revolução Cultural em 1993. A primeira edição vendeu todinha no dia do lançamento. Logo em seguida teve outra edição que também vendeu, e depois ficou alguns anos sem ser reeditado, só mais recentemente saiu. Ali, numa época em que eu nem sabia da existência do Foro de São Paulo, que estava sendo investigado pelo Zé Carlos Graça Wagner, já estava dado todo o diagnóstico da questão da hegemonia, como isso funcionava. Dominar primeiro a esfera cultural quer dizer psicológica, no fim das contas, né? Para depois você obter um efeito político. A implantação da hegemonia esquerdista no Brasil começou nos anos 60. Né? E, para chegar a ter efeitos políticos, tiveram que esperar meio século. Né? Você vê que o Lula foi candidato 5 vezes, perdendo. O PT não passava de 15% do eleitorado, mas eles continuavam. Chega um dia em que, quer dizer, a hegemonia cultural acaba tendo seus frutos políticos, sem que você precise pregar muita política. Tanto que, veja, o pessoal que votou, das pessoas que votaram no Lula, quantas sabiam que o Lula era, não digo comunista, esquerdista? Ninguém sabia. E não precisava saber. Porque nunca se tratou de fazer propaganda direta, tá certo? Mas de você ir mudando as reações, os reflexos, os símbolos, os sentimentos, etc., etc., até que o efeito se obtém quase que automaticamente como um fruto maduro que cai da árvore. Essa é a técnica gramsciana. Tá certo? É um negócio de uma sutileza imensa. Quando se fala de domínio da linguagem, não é simplesmente que os caras adotam certas maneiras de dizer. Eles fazem questão de dominar os dicionários e mudar, colocar todas essas acepções, quer dizer, no dicionário. Você vê que isso é praticamente no mundo inteiro. Você pega o dicionário Longmans, é um tratado de gramscismo. Então, o Oxford, eu não sei até que ponto, né? O Oxford é muito grande, eu não examinei o suficiente para dizer isso, mas tem muitos dicionários importantes, como o Robert, na França, que é o dicionário mais usado, Robert e Larousse, os dois são desse tipo. Então, se você domina a linguagem das artes e espetáculos, da educação, tá certo? E do dicionário, pronto, você dominou tudo. Todo mundo vai falar do jeito que você quiser, então você vai realizar o ideal do Richard Rorty. Não podemos convencer ninguém de nada, mas podemos inculcar neles a nossa maneira de falar. Né? Então era preciso criar outra maneira de, ao mesmo tempo, mostrar o funcionamento disso, e na hora que mostrar, já fazê-lo com outra linguagem que transcendesse esta grade de mandamentos, tá certo? E permitisse às pessoas perceber certas coisas e dizer o que percebiam. Então, mas essa é a primeira função do escritor, dizer o que as pessoas não conseguem dizer. Preste atenção, não conseguem dizer, não é porque foram proibidas, não é porque tem uma censura, tem uma polícia que vai... Não é assim. A dominação é feita através da própria linguagem. Uma censura direta imposta pelo governo jamais teria esse nível de eficiência, nunca. Quantos funcionários você não precisaria para sair prendendo as pessoas porque disseram isso ou aquilo?
Nem na União Soviética jamais conseguiu, na Alemanha de Hitler jamais conseguiram impedir todo mundo de falar. Sempre alguém acabava falando. Como dizia o Julião Marias, a rede tem uns buraquinhos, os peixes sempre acabam passando. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.